meu nome é Júlia, e aos 28 anos, voltei para a casa da minha família após anos morando fora. Sempre houve um quarto no segundo andar que permaneceu trancado desde minha infância. Meus pais sempre disseram que era apenas um depósito, que não havia nada interessante lá. Mas a forma como eles desconversavam, como mudavam de assunto quando eu perguntava, despertou uma curiosidade que cresceu comigo. Quando finalmente consegui abrir aquela porta, descobri que minha família havia escondido um segredo terrível, que mudou tudo o que eu acreditava sobre quem somos. Voltei para a casa dos meus pais numa tarde chuvosa de março de 2023. Meu casamento de 5 anos havia terminado de forma dolorosa, e eu preciso de um tempo para me recompor, para pensar no que fazer com minha vida. A casa onde cresci em Campinas, interior de São Paulo, era exatamente como eu lembrava: o jardim bem cuidado da minha mãe, a oficina do meu pai no fundo do quintal, o cheiro familiar de café e bolo caseiro, que sempre permeava a cozinha. Meus pais, Antônio e Maria, me receberam com o carinho de sempre, mas perceberam que havia uma tensão no ar que eu não conseguia identificar. A casa tinha 3 quartos no segundo andar, o dos meus pais, o meu quarto de infância que eles mantinham intocado, e aquele quarto no final do corredor que sempre ficava trancado. Desde que eu entendi por gente, aquela porta de madeira escura com uma fechadura antiga despertava minha curiosidade. Quando criança, eu perguntava constantemente o que havia lá dentro. É só um depósito, filha, minha mãe sempre responde. Coisas velhas, móveis quebrados, nada que interesse a uma menina. Meu pai completou: é perigoso lá dentro, tem coisas empilhadas que podem cair. Melhor você não chegar perto. Mas havia algo na forma como eles falavam sobre aquele quarto, que nunca me convenceu. Seus olhos desviavam quando eu perguntava, suas vozes ficavam tensas, e eles rapidamente mudavam de assunto. Meu irmão mais velho, Ricardo, que é 5 anos mais velho que eu, também sempre evitou falar sobre o quarto. Quando eu insistia, ele ficava irritado e dizia: Júlia, pare de ser curiosa. Nem tudo na vida precisa ser descoberto. Essa frase sempre me intriga. Porque nem tudo foi descoberto? O que havia de tão terrível em um simples depósito? Durante minha adolescência, tentei algumas vezes espiar pela fechadura, mas ela estava tampada por dentro. Tentei ouvir ruídos, mas o quarto sempre parecia silencioso. Uma vez, aos 15 anos, tentei forçar a porta com um grampo de cabelo, mas meu pai me pegou no flagra e ficou furioso. Júlia, ele é específico, algo raro para um homem sempre tão calmo. Quantas vezes preciso dizer para você não mexer nessa porta? Há coisas na vida que é melhor deixar como estão. A ocorrência dele foi tão desproporcional que só aumentou minha curiosidade. Agora, aos 28 anos, voltando para casa após anos morando em São Paulo, aquele quarto continuou lá, trancado, misterioso, como um enigma que me acompanhou durante toda a vida. Na primeira noite de volta, deitada na minha cama de solteira, olhei para o teto e pensei: agora sou adulta. Tenho direito de saber o que minha própria família esconde de mim. Mas quando mencionei o assunto no café da manhã seguinte, a ocorrência dos meus pais foi a mesma de sempre. Júlia, você já não cresceu essa curiosidade boba? Minha mãe disse: ocasionalmente café com leite como fazia quando eu era criança. É só um quarto cheio de tranqueiras velhas. Não há nada lá que possa interessar a você. Meu pai, lendo o jornal, nem declarou os olhos. Sua mãe está certa. Concentre-se em reorganizar sua vida, em encontrar um novo emprego. Essas coisas do passado não importam. Mas eu comecei a observar comportamentos que nunca haviam percebido antes. Minha mãe evitou passar pelo corredor do segundo andar. Quando ela vai ao meu quarto ou ao dela, ela sempre fazia um caminho mais longo, contornando a escada de uma forma que não passava em frente à verdadeira porta. Meu pai, todas as noites antes de dormir, subia as escadas e verificava se a fechadura estava bem trancada. Eu via através da fresta da minha porta, testando a maçaneta, encostando o ouvido na madeira, como se estivesse ouvindo algo. Se você está sentindo a mesma curiosidade que eu senti, deixe nos comentários a palavra mistério e se inscreva no canal, porque o que descobriu naquele quarto vai chocar vocês. Foi na minha terceira noite em casa que aconteceu algo que mudou tudo. Eu estava deitada, tentando dormir, quando ouvi ruídos vindos do quarto trancado.
Não havia ruídos de coisas caindo, ou de móveis velhos rangendo. Eram passos lentos, cuidadosos, como de alguém caminhar devagar para não fazer barulho. Meu coração disparou. Levantei da cama e escostei o ouvido na parede que dividia meu quarto do quarto misterioso. Os passos continuaram, acompanhados de um som que parecia móvel sendo arrastado suavemente. Saí do meu quarto e fui até a porta trancada. Os ruídos pararam imediatamente, como se quem estivesse lá dentro tivesse percebido minha presença. Fiquei ali parado por vários minutos, o coração batendo forte, tentando entender o que estava vencendo. Será que havia alguém vivendo naquele quarto? Será que meus pais escondiam uma pessoa lá dentro? A ideia parecia absurda, mas os ruídos eram reais, eu não estava imaginando. Na manhã seguinte, confrontei meus pais durante o café da manhã. Ontem à noite ouvi ruídos vindos do quarto trancado, eu disse, observando suas reações. Passos. Móveis sendo movidos. Há alguém lá dentro? A xícara de café tremeu na mão da minha mãe. Meu pai parou de mastigar o pão e me olhou com uma expressão que misturava surpresa e medo. Você deve ter sonhado, filha, minha mãe disse rapidamente. Ou talvez fossem ratos. Casas antigas têm esses problemas. Não eram ratos, mãe, eu insisti. Eram passos humanos. Alguém estava caminhando lá dentro. Meu pai se pronunciou bruscamente da mesa. Júlia, chega. Você está imaginando coisas. Talvez seja melhor você procurar um apartamento para alugar. Essa obsessão com o quarto não é saudável. A ocorrência dele me confirmou que havia algo muito errado. Meus pais estavam escondendo algo importante, e eu estava determinado a descobrir o que. Passei os dias seguintes observando a rotina da casa, tentando entender os padrões de comportamento dos meus pais. Notei que minha mãe sempre cozinhava comida em quantidade maior do que necessária para 3 pessoas. Quando quis por isso, ela disse que gostava de ter sobras. Mas eu a vi, numa tarde, subindo as escadas com uma bandeja de comida e descendo com a bandeja vazia. Quando questionei, ela disse que havia levado comida para o gato do vizinho que às vezes entrava em casa. Mas nós nunca tivemos gatos, e eu não havia visto nenhum gato na casa. Meu pai também tinha comportamentos estranhos. Todas as manhãs, antes de ir trabalhar, ele subia ao 2º andar com uma sacola plástica e descia com outra sacola, que levava direto para o lixo. Quando quis o que era, ele disse que estava organizando coisas velhas do depósito. Mas isso acontecia todos os dias, há anos. Quantas coisas velhas poderiam existir em um único quarto? Uma gota de água foi quando encontrei remédios escondidos na despensa da cozinha. Não eram remédios que meus pais usavam. Eram medicamentos para problemas neurológicos, antipsicóticos, calmantes. Quando confrontei minha mãe, ela ficou pálida e disse que eram ruínas antigas, que ela havia esquecido de jogar fora. Mas as receitas eram recentes, algumas com dados de apenas 2 meses atrás. Naquela noite, tomei uma decisão de mudar minha vida para sempre. Ia descobrir o que havia naquele quarto, custasse o que custasse. Esperei meus pais dormirem, e comecei a procurar pela casa alguma chave que pudesse abrir aquela fechadura antiga. Revirei gavetas, armários, caixas de ferramentas. Foi no sótão, dentro de uma caixa empoeirada cheia de documentos antigos, que encontrei um molho de chaves antigas. Uma delas, enferrujada e pesada, parecia ser do tipo que abriria uma fechadura como aquela. Com as mãos tremendas, subi as escadas na madrugada e me dirigi ao quarto proibido. A casa estava em silêncio absoluto, apenas o som do meu coração, batendo forte, ecoava nos meus ouvidos. Coloquei a chave na fechadura e, para minha surpresa, ela girou facilmente. A porta se abriu com um rangido suave, e um cheiro de mofo e desinfetante invadiu minhas narinas. Gente, prepare-se porque o que encontrou naquele quarto vai mudar tudo o que vocês pensam sobre esta história. Se inscrevam no canal porque vocês não vão querer perder o que vem a seguir. O que vi quando acendeu a luz do quarto me deixou em estado de choque. Não era um depósito, era um quarto completamente mobiliado, como se alguém vivesse ali. Havia uma cama de solteiro com lençóis limpos, um guarda-roupa antigo, uma escrivaninha pequena, uma poltrona confortável, e as paredes cobertas de desenhos e fotografias. Mas tudo estava coberto por uma fina camada de poeira, já que o quarto havia sido abandonado há alguns anos.
As fotografias nas paredes me fizeram o sangue gelar. Eram fotos da nossa família, mas havia uma pessoa em muitas delas que eu nunca havia visto. Uma menina que parecia ter a minha idade, com características físicas muito semelhantes às minhas. Cabelos castanhos, olhos verdes, o mesmo formato do rosto. Em algumas fotos, ela aparecia ao meu lado, como se fôssemos irmãs, mas eu não me lembrei de nenhuma dessas fotos sendo tiradas. Na escrivaninha, encontre cadernos e mais cadernos cheios de desenhos e escritos. A letra era infantil, como de alguém que tinha dificuldades para escrever, mas as palavras eram transmitidas de emoção. Hoje vi Júlia brincando no jardim, dizia uma das anotações. Ela é muito bonita. Queria brincar com ela. Outra anotação. Dizia, mamãe trouxe bolo de chocolate. Júlia gosta de bolo de chocolate. Eu também gosto. Meu coração disparou quando entendi o que estava apostando. Havia alguém naquele quarto que eu observava, que sabia da minha vida, que conhecia meus gostos e hábitos. Alguém que meus pais mantinham escondido de mim. Continuei folheando os cadernos e encontrei algo que me fez desabar. Um desenho de duas meninas de mãos dadas, com os nomes Clara e Júlia escritos abaixo. Clara, esse nome nunca foi mencionado na minha família. No fundo da guarda-roupa, encontre uma caixa de sapatos cheia de documentos. Dentro dela, uma certidão de nascimento que mudou minha vida para sempre. Clara Helena Santos, nascida em 15 de março de 1995, filha de Antônio Santos e Maria Santos. A mesma data do meu nascimento. Os mesmos pais. Clara era minha irmã gêmea, uma irmã que eu nunca soube que existia. Mas havia mais documentos na caixa. Laudos médicos que explicaram por que Clara havia sido mantida em segredo. Ela havia nascido com uma deficiência mental grave, com problemas neurológicos que afetavam sua capacidade de aprendizagem e interação social. Os médicos disseram aos meus pais que ela precisava de cuidados especiais pelo resto da vida, que nunca seria normal como outras crianças. As lágrimas correram pelo meu rosto quando li o diário que Clara havia mantido durante anos. Escrito com dificuldade, com palavras simples, mas cheio de amor e saudade. Júlia foi para a escola hoje, ela escreveu-a. Eu queria ir também. Mamãe disse que eu não posso. Eu fico triste. Outra entrada dizia, Júlia ganhou bicicleta nova. Eu vi pela janela. Ela ficou muito feliz. Eu também queria bicicleta. O diário revelou uma vida inteira de isolamento. Clara havia passado 28 anos naquele quarto, observando nossa família, através de uma pequena fresta na parede que dava para a sala de estar. Ela sabia sobre minha vida escolar, meus namorados, minhas conquistas e decepções. Ela vivido minha vida através de observação havia, desejando fazer parte da família que a mantinha escondida. Júlia foi para a faculdade, dizia uma entrada de 2013. Ela vai morar longe. Eu vou sentir saudade. Ela não sabe que eu existo, mas eu amo ela muito. Ela é minha irmã. Meu coração se partiu ao ler essas palavras. Clara me amava, me conhecia, torcia por mim, mas eu nunca soube de sua existência. As últimas entradas do diário eram de 2018. Eu estou muito doente, Clara escreveu com letra trêmula. Mamãe chora muito, papai também. Eu queria ver Júlia antes de ir embora. Queria dar um abraço nela. Queria dizer que eu amo ela. A última entrada foi de março de 2018. Hoje é meu aniversário. 23 anos. Júlia também faz 23 anos hoje. Nós somos gêmeos. Eu queria comemorar junto com ela. Procurei mais documentos e encontrei uma certidão de óbito. Clara Helena Santos havia morrido em 20 de março de 2018, 5 dias após nosso aniversário de 23 anos. Ela estava morrida sozinha naquele quarto, enquanto eu estava terminando a faculdade em São Paulo, sem saber que tinha uma irmã gêmea, que estava morrendo de saudade de me conhecer. A dor que senti naquele momento foi indescritível. Descobri que havia 23 anos da minha vida sem saber que tinha uma irmã que me amava, que torcia por mim, que desejava fazer parte da minha vida. Clara havia morrido sem nunca ter recebido um abraço meu, sem saber que eu amaria independentemente de sua condição, sem experimentar o amor fraterno que ela tanto desejava. Senti no chão daquele quarto e chorei como nunca havia chorado na vida. Chorei pela irmã que nunca conheci,
pela infância que pensamos ter compartilhado, pelos momentos que foram roubados de nós. Chorei pela solidão que Clara deve ter sentido, pela injustiça de uma vida vívida em isolamento, pelo preconceito que a manteve escondida do mundo. Foi assim que meus pais me encontraram na manhã seguinte, sentado no chão do quarto de Clara, cercada de seus desenhos e diários, chorando pela irmã que eles tiveram escondidos de mim durante toda a vida. A expressão de choque e medo nos rostos deles rapidamente se transformou em resignação. Eles sabiam que chegaria a hora da verdade. Como poderia fazer isso comigo? Eu gritei entre lágrimas. Como poderia esconder minha irmã de mim? Como poderia deixá-la morrer sozinha? Minha mãe desabou em lágrimas. Meu pai ficou pálido como um fantasma. Júlia, minha mãe sussurrou, nós achamos que estávamos protegendo você. Uma conversa que se atrapalhou foi a mais difícil da minha vida. Meus pais me contaram que quando Clara e eu nascemos, em 1995, crianças com deficiência ainda eram vistas pela sociedade como castigo divino ou vergonha da família. Os médicos disseram que Clara nunca seria normal, que ela precisaria de cuidados especiais, que seria um fardo para a família. Nós éramos jovens, Júlia, meu pai disse com a voz embargada. Tínhamos medo do preconceito, medo de como as pessoas iriam tratar vocês duas. Achamos que se escondêssemos Clara, você poderia ter uma vida normal, sem carregar o peso de ter uma irmã diferente. Minha mãe completou, nós cuidamos dela com amor, Júlia. Ela nunca passou necessidade, nunca foi maltratada. Mas achamos que era melhor para todos se ela ficasse separada. A justificativa deles me revoltou ainda mais. Vocês roubaram dela o direito de ter uma família. Eu gritei. Roubaram de mim o direito de conhecer minha irmã. Clara passou a vida inteira me observando, me amando à distância, desejando fazer parte da nossa família. Ela morreu sem nunca ter recebido um abraço meu. Meus pais choraram, pediram perdão, disseram que se arrependiam todos os dias da decisão que tomaram. Mas o arrependimento não traria Clara de volta, não apagaria os 23 anos de isolamento que ela havia vivido. Eles me contaram que Clara havia sido uma criança doce, carinhosa, que apesar das limitações cognitivas, era capaz de amar profundamente. Ela havia aprendido a ler e escrever com dificuldade, mas nunca desistiu de tentar se comunicar através dos diários. Ela perguntava sobre você todos os dias, revelou minha mãe. Queria saber como você estava na escola, se você era feliz, se você tinha amigos. Nós contamos sobre sua vida, e ela estava radiante. Você era a alegria dela, mesmo sem saber que ela existia. A ironia da situação me partiu o coração. Clara havia vivido através de mim, havia felicidade encontrada nas minhas conquistas, havia sofrido com minhas dores, mas eu nunca soube que tinha alguém que me amava tanto. Descobri que meus pais mantiveram o quarto de Clara exatamente como estava quando ela morreu. Eles não conseguiram mexer em nada, não conseguiram aceitar que ela havia partido. O quarto havia se tornado um santuário de culpa e arrependimento, um lembrete constante da decisão superficial que foi tomada décadas atrás. Por que vocês nunca me contaram depois que ela morreu? Eu perguntei. Por que manteve o segredo mesmo depois que não havia mais nada a proteger? Meu pai respondeu, porque temos medo de que você nos odiasse. Tínhamos medo de perder você também. Clara já havia partido, e contar a verdade não a traria de volta. Só causaria mais dor. Mas a dor de descobrir a verdade 5 anos depois da morte de Clara era muito maior do que teria sido se eles tivessem me contado quando ela ainda estava viva. Eu poderia ter conhecido minha irmã, poderia ter passado tempo com ela, poderia ter mostrado a ela que eu amaria independentemente de suas limitações. Clara poderia ter morrido sabendo que era amada não apenas pelos pais, mas também pela irmã gêmea que ela tanto admirava. A revelação destruiu nossa família. A confiança que eu tinha nos meus pais foi completamente abalada. Como poderia perdoar uma mentira que durou 28 anos? Como poderia aceitar que eles tivessem privado Clara do amor fraterno que ela tanto desejava? Como poderia continuar vivendo nessa casa, sabendo que minha irmã havia décadas observando nossa vida através de uma fresta na parede? Passei semanas trancadas no quarto de Clara, lendo seus diários, olhando seus desenhos, tentando conhecer a irmã que nunca teve a chance de abraçar.
Descobri que ela tinha os mesmos gostos que eu, prazeres de chocolate, de flores, de música romântica. Ela desenhava constantemente, e muitos de seus desenhos eram de nós duas brincando juntas, como irmãs normais. Eram desenhos de uma vida que ela sonhava ter, mas que nunca lhe foi permitida. Encontrei cartas que Clara havia escrito para mim, mas nunca entreguei. Querida irmã Júlia, uma delas dizia: eu sei que você não sabe que eu existo, mas eu quero que saiba que eu amo você muito. Você é a pessoa mais importante da minha vida. Eu torço por você todos os dias. Quando você está triste, eu também fico triste. Quando você está feliz, eu também fico feliz. Eu queria muito ser sua amiga, brincar com você, conversar com você. Mas mamãe e papai dizem que eu não posso. Eles dizem que é melhor assim, mas eu não entendo por quê. Hoje, um ano depois dessa descoberta que mudou minha vida para sempre, ainda estou tentando processar tudo o que aconteceu. Transformei o quarto de Clara em um memorial para homenagear uma irmã que nunca conheci. Coloquei flores frescas todos os dias, organizei seus desenhos nas paredes, e leio seus diários sempre que sinto saudade dela. É estranho sentir saudade de alguém que nunca conheci, mas Clara fazia parte de mim de uma forma que eu nunca imaginei. Minha relação com meus pais está sendo reconstruída lentamente. Eles estão fazendo terapia, tentando lidar com a culpa que carregam há décadas. Eu também estou fazendo terapia, tentando processar a dor de ter perdido uma irmã que nunca soube que tinha. É um processo difícil, cheio de altos e baixos, mas estamos tentando nos perdoar mutuamente. Descobri que Clara havia deixado um testamento manuscrito, pedindo que seus poucos pertences fossem doados para uma instituição que cuida de crianças com deficiência. Era seu último ato de amor, mesmo depois da morte. Cumpri seu desejo e, no processo, conheci outras famílias que passaram por situações semelhantes. Infelizmente, a história de Clara não é única. Muitas famílias, especialmente nas décadas passadas, esconderam filhos com deficiência por vergonha ou medo do preconceito social. Esta descoberta me ensinou sobre como o preconceito e a vergonha podem destruir famílias inteiras. Clara mereceu amor, cuidado, dignidade e, principalmente, o direito de fazer parte da família que a gerou. Ela foi privada de tudo isso por uma sociedade que não aceitava diferenças e por pais que, mesmo amando-a, não tiveram coragem de enfrentar o preconceito social. Às vezes imagino como teria sido crescer com Clara ao meu lado. Imagine as brincadeiras que teríamos compartilhado, as conversas que teríamos tido, o amor fraterno que pensamos ter desenvolvido. Imagine como ela teria reagido aos meus namorados, como teria comemorado minhas conquistas, como teria me consolado nas minhas tristezas. Clara poderia ter tido uma vida plena, cheia de amor e dignidade, se meus pais tiveram coragem de desafiar os preconceitos da época. Gostaria muito de saber a opinião de você sobre esta história. Acredito que alguns segredos familiares são justificáveis quando feitos para proteger alguém, ou toda a verdade deve vir à tona, independentemente das consequências. Como vocês reagiriam se descobrissem que tiveram um irmão ou irmã escondido durante toda a vida? Já enfrentaram preconceitos relacionados à deficiência em suas famílias? Deixem seus comentários contando suas experiências. Inscrevam-se no canal para não perder nossas próximas histórias emocionantes e ativem o sininho das notificações. Na próxima semana, você contará a história de um homem que descobriu que sua filha não era biologicamente sua, mas que o verdadeiro pai era o mais próximo do que ele imaginava. Uma história de traição, DNA e amor paternal que vai mexer com todas as suas emoções. Até lá, cuidem-se e lembrem-se, o amor não conhece limitações, e toda pessoa, independentemente de suas diferenças, dignidade, respeito e o direito de fazer parte de uma família.